Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Anderson, mais uma vez com vocês aqui com o projeto Digi em Estudo. Hoje, do outro lado da tela, hoje entrevistando o nosso coordenador do projeto, o Carlos. E conforme eu falei com ele nos bastidores, hoje eu vou me vingar de tudo que ele nos fez passar durante o ano, com todas as pessoas que colaboraram com esse projeto. Hoje é a vez dele responder um tema bem interessante. Carlos, te apresentem. Então, boa noite a todos, pessoal. Como o Anderson falou, né, então eu tive a alegria e a satisfação de poder contar com o apoio aí do pessoal aí da Vinha, onde eles puderam trazer informações, enfim, colaborar de modo geral com vários assuntos, né, que a gente trouxe ao longo do ano, desde março. E eu também tive vontade de poder contribuir um pouco com um assunto que eu gosto bastante, que é essa questão aí da história do povo hebreu, e o legado dele para nós. E como o Anderson falou, né, trazer um pouquinho só, né, a ideia é ser sucinta, poder deixar o gostinho para o pessoal ir atrás dessas informações aí. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Ele dizendo que ia ser sucinto, né? Quem conhece o Carlos Palestrante, ele é muito sucinto. Né? E ainda mais num tema bem complexo, né? Que é a história do povo hebreu aí e todo o legado que ele deixou para nós. Mas bem, vamos iniciar então. Já falando contigo aí, Carlos, já te passando a primeira questão, que fala assim, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o povo hebreu seria uma parte da coletividade vinda de Capela. Eu quero que tu comente um pouco disso aí para gente. Isso é interessante porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala justamente sobre as raças adâmicas, que seriam raças, né, espíritos, que vieram de outros órgãos, outro orbe especificamente, que ele cita, que seria um planeta que estava em órbita de uma estrela, que é a estrela de Capela, né? Então, que na verdade essa estrela não é uma estrela, né? São quatro estrelas, né? Que na verdade a gente vê a luz de uma, mas na verdade são quatro estrelas. Mas enfim, esse conjunto de estrelas tem vários planetas ao redor dessas estrelas, e um desses planetas é de onde veio esses espíritos para cá, porque era lá, naquela época, o mundo estava sofrendo um processo de transição, né, como nós estamos vivendo. E aqueles espíritos não estavam condizentes com essa etapa de evolução espiritual e moral, eles foram, de alguma forma, deslocados para nosso planeta lá no início, né, da nossa civilização, para que pudessem contribuir com o desenvolvimento intelectual, enfim, e moral também nosso. Já existiam espíritos aqui encarnados, que eram, vamos dizer assim, naturais do nosso planeta, e eles vieram, então, basicamente em quatro coletividades, né? Os hindus, os árias, que depois deu origem ao pessoal europeu, os egípcios, que segundo Emmanuel era o povo que tinha menos débitos dos que vieram, e os hebreus, né? Então, os hebreus tinham uma característica que eles... Emmanuel também fala uma coisa interessante, que esses espíritos que vieram nessas quatro povos, basicamente, mas eles vieram assim porque eles mantiveram as características linguísticas e as características, né, da própria coletividade que lá eles tinham. Então, o povo hebreu veio para cá e a característica desse povo era ser um povo muito homogêneo. E tinha muita questão da fé, né, e apesar dessa a questão homogênea da fé, era um povo muito orgulhoso também, né? Então, basicamente, era isso, né? Essa informação que o Mano traz, de maneira, como eu falei, de maneira sucinta, assim, mas isso abre várias perspectivas para a gente, né, de análise na história, né? Então, basicamente é isso, né? O povo hebreu, então, é uma dessa coletividade que veio lá do sistema de Capela e habitou aquela região do Oriente Médio ali, né? Israel, Síria, Iraque, Irã, aquela pessoal ali da Mesopotâmia, enfim, do Oriente Médio, né? Espalhou um pouco por ali, né? Mas basicamente é isso. E o livro esse, A Caminho da Luz, ele é bem sucinto, né? Ele é É bem pequeno. assim. Não, ele é pequeno, mas ele dá uma derivação ali
de fatos, de ensinamentos que tu tem que ir adiante, tu tem que pesquisar realmente, né? Ele fala sobre capela e tal, mas aí tu tem que procurar em outras fontes, né? Outras obras, mais conhecimento, né? Mas e qual o maior legado, né, da história do povo hebreu? Bom, o povo hebreu deixou vários legados, assim, né? Mas o mais importante deles, né? Dois, basicamente, assim, né? O mais importante dele, os dois mais importantes que eu vejo, assim, é a questão dessa, como eu falei lá no início, né? Que o Mano fala, é um povo muito homogêneo e tinha essa questão da fé muito forte. Então eles tinham essa consciência, né? Desse Deus único, né? Desse Deus, desse Pai, enfim, criador, né? Claro que as concepções deles eram concepções, né, um pouco assim misturada com muitas coisas, né? Mas enfim, eles tinham muito forte essa questão do Deus único, né? Então acho que do monoteísmo. Então essa é a principal contribuição deles, o principal legado. E o outro legado, assim, que eu acho muito importante deles é justamente nessa questão religiosa da fé mesmo, porque imaginem só, eles é um povo que quando veio para cá, né? Eles não tinham um lugar específico para eles. Eles estavam meio que espalhados e foram aos poucos se ajuntando e aos poucos foram conquistando o lugar onde eles habitam hoje, lá na região de Israel, principalmente. E durante todo esse processo é o processo de peregrinação deles. E durante muitos anos no deserto, imagina caminhar no deserto, enfim. Então tudo isso, né, se manter essa convicção, essa certeza no Deus único, apesar de todas as adversidades, as tribulações, isso é um ensinamento muito importante para a gente. E eu acho que esse é um grande legado também, da gente manter sempre a fé, apesar de todas as dificuldades, todas as tribulações exteriores, interiores, que a gente passa na nossa existência, principalmente nós espíritos, que temos um conhecimento, né, que a doutrina nos proporciona. Então, eu acho que esse legado do Deus único e da fé, apesar das dificuldades, eu acho que são os dois maiores legados que o povo hebreu deixou para nós. E apesar de todo o meio que eles viviam, né? Porque a influência era grande, né? A sua volta ali de cultuarem vários deuses, né? Então, puxa vida, Exatamente. todo mundo cultuando vários deuses, não, e o povo ali só no Deus único, né? Então, realmente, né? E quem foram os patriarcas, né? E qual a importância deles para o povo hebreu? Patriarcas é interessante, né? Lá em Israel hoje tem, inclusive, tem locais onde estão lá os patriarcas, os principais patriarcas, né, do povo hebreu. Lá tem os túmulos, tem os lugares lá que eles cultuam ainda hoje. Basicamente são três, tá? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão vamos dizer assim, originalmente o nome dele era Abrão, né? Depois trocou para Abraão, pai de muitos. E justamente Abraão foi aquele que vivia lá na Mesopotâmia e que Deus apareceu para ele e disse, olha, ele vivia numa região, inclusive o próprio pai de Abraão era politeísta, né? Diz para ele, olha, vai para tal lugar, né? Canaã, terra prometida, vou te dizer, porque lá tu vai proliferar, a tua descendência vai ser, né, vai se perder de vista, é como mais do que as próprias as estrelas no céu, enfim. Então, Abraão teve toda essa importância para o povo, porque ele foi aquele que começou, né, de alguma forma, essa unidade do povo. Né? Ele saiu de uma região distante e foi para outra que ele nem sabia muito bem. Ele foi indo conforme as orientações iam chegando para ele. E Abraão, então, teve filhos, né? O primeiro filho de Abraão é Ismael. Ismael é interessante a história de Ismael, porque, na verdade, esse filho de Ismael, Abraão teve com na verdade, era como se fosse uma funcionária da esposa. A esposa não podia ter filho, né? E naquela época a prática era essa: não podia ter filhos a esposa, poderia pegar a serva e ter filho, e esse filho seria da esposa e do marido. E foi isso que aconteceu, né? Então essa serva, né, o nome dela era Agar, ela teve um filho com Abraão
e esse filho o nome dele é Ismael. Esse Ismael é o espírito que é o nosso guia, o espírito protetor do Brasil, né? Então, o espírito Ismael, o anjo Ismael que a gente fala do Brasil, é esse filho de Abraão. E ele teve um segundo filho depois, muitos anos depois, a esposa dele, a Sara, que é a esposa verdadeira, conseguiu ter um filho, né? E esse filho era o nome dele Isaac. Isaac, então, apesar de não ser o primogênito, ele ganhou essa, de alguma forma, essa, essa herança, né, ser o primogênito do pai dele. Por quê? Porque depois começou a ter um conflito, né, a esposa que ganhou um filho, de fato, começou a ficar com ciúme do outro filho que era da serva, e aí acabou mandando embora a serva com o filho. Ismael saiu junto com a mãe dele, que era a serva, e ficou só o Isaac, né? E é interessante nessa história, só procurando pegar um gancho aqui, aproveitando, que Ismael, ele deu origem aos ismaelitas, que são, na verdade, os árabes. E Isaac deu origem aos judeus. Então, hoje a gente vê muita a briga e discussão entre árabes e judeus, na verdade, eles descendem da mesma linhagem, né? São filhos de Abraão. Então, a gente vê assim que às vezes são irmãos que estão brigando, né? Então, Isaac depois teve dois filhos, Esaú e Jacó, né? Então, Isaac é considerado também um patriarca, porque ele, de alguma forma, essa promessa de Deus a Abraão, ela continuou em Isaac, e depois Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito. Só que também, no mesmo caso, né, de Isaac, quem seguiu essa questão do seu primogênito foi Jacó. E Jacó, então, herdou essa questão de seu primogênito através de uma questão lá interessante, né, que eu vou deixar para vocês depois pesquisarem. Mas ele acabou se tornando, então, entre aspas, o primogênito. E dali depois descendeu todo o povo de Israel. Então, basicamente, né, Abraão, Isaac e Jacó. Esses são considerados os patriarcas, e a relevância deles para o povo hebreu justamente pelas promessas feitas de Deus, né, para eles, e toda a descendência que vieram a partir deles. E todas as lutas que eles tiveram para manter essa promessa, para cumprirem a sua parte na promessa, né, que era justamente, né, levar para frente esse legado, essa promessa que Deus tinha feito para eles, né? Então, a importância deles para o povo hebreu é muito grande, tanto que até hoje eles cultuam isso, e não só os patriarcas, mas também as matriarcas, né? Por exemplo, Raquel, que foi casada, né, com Jacó, também é considerada, né, uma matriarca que tem grande importância também, enfim. Mas é basicamente isso, né, sobre os patriarcas. A história deles é muito interessante. Vale a pena a gente ler e pesquisar. É interessante isso que tu falou, né, dos árabes e judeus, né? A coisa foi começou tudo na paz, né? Tudo tranquilo, né? O brabo é que acabaram se perdendo depois no meio do caminho também, né? Que pena, né? Mas faz parte da coisa do ser humano, né? Exatamente. Depois o ser humano consegue estragar tudo ali, né? E me diz uma coisa, da onde que provém, né, esses nomes, né? O hebreu, israelita e judeu. Bom, isso é interessante. Hebreu, segundo alguns, vem da palavra ivrim, que significa do outro lado do rio. A gente sabe que em Israel tem um rio muito importante, que é o Rio Jordão, né? Então esse ivrim seria do outro lado do rio, né? Mas também, segundo alguns, vem de uma pessoa, que era, o nome dessa pessoa era Eber, que também, segundo, né, alguns, lá na língua, né, daria essa mesma, seria a mesma coisa, né, Ivrim, ou do outro lado do rio. Uma coisa interessante que Eber, ele é um dos descendentes de Noé, né? Noé é aquele que construiu a arca, né, aquela mitologia da arca. Então ele é um dos descendentes. Então, hebreu vem daí, tá? De Eber. Segundo vamos dizer assim, a corrente mais forte vem daí. Israelita vem de Jacó. Jacó é um neto de Abraão, filho de Isaac. Só que Jacó, ele acabou trocando o nome dele, né?
teve uma situação lá na história bíblica que ele tem uma luta com uma pessoa, um homem lá. Ele não sabe quem esse é o homem, na verdade esse homem era um anjo, né? Claro, a gente não pode levar ao pé da letra as coisas, né? Mas ele nessa luta com o anjo diz para ele que ele tinha que trocar o nome dele, né? Para Israel. Então Jacó trocou o nome dele para Israel. Tá? Israel tem um significado que é como se fosse aquele que lutou contra Deus, com Deus ou contra Deus, alguma coisa assim. Então Israel é o nome que depois Jacó assumiu. E daí vem então os israelitas, vem de Jacó, que na verdade era Israel. Então israelitas vêm de Israel, que é o nome de Jacó que foi trocado. E outro nome, Judá, aliás, os judeus vêm de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, né? E esse Judá é que vai depois vir toda a linhagem que vai acabar chegando até em Jesus, né? Jesus é descendente de Judá. Então, os judeus vêm de Judá, né? Então, é basicamente isso, né? Os hebreus é um termo que vem de Éber, israelitas de Israel, né? No caso Jacó, e de judeus de Judá. É tudo a mesma coisa, tá? Só que são nomes que foram dados ao longo da história, né? Que é isso, a gente está falando de séculos, né? Vários séculos, né? De distância uma coisa da outra. Mas basicamente era isso. Basicamente. Eu já fiz a minha cola aqui da árvore genealógica, ó, porque eu já me perdi todo aqui, né? Isaac, Abraão, Jacó, nossa, assim, é bem complicada a coisa. Assim, não é a pergunta do milhão ainda, tá? Mas estamos a caminho. Tá? No livro Apocalipse de João, tá? Ele fala que 12 mil seriam salvos de cada tribo de Israel. O que representa essas 12 tribos e como elas se formaram? Bom, essa questão ela é muito interessante das 12 tribos. Tá? Todo o povo de Israel origina-se dessas 12 tribos. Primeiro falar um pouquinho sobre a questão do Apocalipse. O Apocalipse ele é o último livro do Novo Testamento e é o fechamento, vamos dizer assim, da questão da era messiânica, da Nova Jerusalém, enfim, da regeneração do mundo. Tá? E no Apocalipse é um livro que ele tem muita simbologia. Né? Fala sobre os 7 selos, as 7 taças, sobre os anjos. Só quem podia abrir o livro era o Cordeiro, que no caso era Jesus. Enfim, tem muita simbologia, mas ele é muito interessante, esse livro. Tá? E ele fala lá numa parte, né, ele fala que 144 mil seriam salvos, seriam 12 mil de cada tribo, 12 mil de cada uma das 12 tribos, dariam 144 mil pessoas. Simbolicamente está dizendo o quê? Está dizendo que são pessoas de todos os lugares, igualmente de todos os lugares. Assim. Simbolicamente, esse é o sentido. Tá? Não necessariamente das 12 tribos, mas, vamos dizer assim, do nosso mundo inteiro, de todos os lugares, 12 mil, 12 é um número um número cabalístico, né, para os judeus. Então seria isso, esses 12 mil das 12 tribos, né, cada tribo. E as 12 tribos, como é que se originaram? Essa história ela é muito interessante. Assim. Jacó ele teve 12 filhos, tá? E um desses filhos era um filho que ele gostava muito, que era José, né? Que é a famosa história de José no Egito. Só que os outros irmãos dele tinham um pouco de ciúme de José. E acabar que eles queriam inicialmente matar José. Só que eles ficaram assim, não, mas é o nosso irmão, a gente não pode fazer isso. Nosso pai vai ficar desesperado, que é Jacó. Então vamos vender ele. Eles acabaram vendendo Jacó para alguns ismaelitas. E os ismaelitas venderam ele depois para os egípcios. E lá ele ficou escravo. Até que ele conseguiu, vários fatos aconteceram, até que conseguiu se libertar, né, provou, né, a fidelidade dele, ele passou várias dificuldades, mas provou a fidelidade dele ao faraó e se tornou, depois do faraó, o principal no Egito. E aí o que aconteceu? Na terra dele, onde estavam os irmãos e o pai, começou a ter fome, começou a ter necessidades das quais eles não tinham mais comida e alimento. E no Egito tinha, porque José, uma das coisas que José fez foi estocar alimento. Né? Então,
os povos estavam sentindo necessidade, fome, ia lá e comprava do Egito. E aconteceu isso. Os filhos de Jacó foram até o Egito para comprar alimento. Né? Quando chegaram lá, eles não reconheceram o irmão, porque o irmão estava diferente, estava vestido caracterizado, só que o irmão reconheceu ele. Né? E aí, enfim, aí depois aconteceu várias coisas interessantes, né? O José se revelou para os irmãos, e aí teve várias coisas nessa história aí. Ficaram todo mundo bem, enfim, e eles ficaram morando no Egito. Então o José disse para eles: não, traz o nosso pai de lá e vem morar aqui, porque aqui vocês vão ter tudo. E assim eles fizeram. Veio toda a família, os 12 filhos, a filha também, de Jacó, que ele tinha uma filha, as esposas, todo mundo dos filhos vieram morar ali. E ali eles viveram no Egito. Só que isso foi muitos e muitos anos foram vivendo e foram se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, até que chegou um ponto que esses filhos se tornaram, José morreu, os filhos morreram, e assim foram se multiplicando, e até que foi mudando os faraós, chegou um faraó e disse: não, mas tem esses hebreus aí estão muito, vamos escravizar eles, escravizaram eles. Até que daí vem a questão do Moisés, que libertou esse povo. Né? E justamente esse povo que se tornou escravo no Egito, eles são os descendentes dos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó eram 12 filhos. Então, quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e se estabeleceram em Israel, eles se dividiram em 12 tribos, que eram os filhos dos filhos de Jacó, os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos de Jacó, então, deram origem às 12 tribos de Israel. Né? E ali tem Benjamim, Simeão, Judá, Ruben, Gade, Manassés e Efraim eram filhos de José. Enfim, todos eles se transformaram lá, né? As descendências deles se transformaram nas tribos de Israel, que depois que começou realmente o povo de Israel, começou a partir daí. Então as tribos de Israel, elas têm esse significado bem interessante, são os descendentes de Jacó, que é o que trocou o nome de Jacó para Israel. Né? Então é bem interessante essa história. Legal. Anota aí, o Anderson. Já modifiquei meu esquema aqui, tá? Já estou quase precisando de outra folha. Como é que é? Realmente eu tenho uma pequena dificuldade com a árvore genealógica, né? Bom, vamos entrar um pouquinho agora na peregrinação do povo, né? E interessante que esses tempos eu li num livro que Moisés desencarnou ali com 100 e tantos anos. Aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, o cara morre com 100 e tantos anos e peregrinou no deserto. A gente sabe que é um ambiente inóspito, né, para caramba, e dificuldade de bebida e comida. Pô, eu vou para o deserto, então, viver 100 e poucos anos, né? Mas aí a gente sabe, né, que não é bem assim, que a forma de contagem dos anos era diferente, né? Aí, quando tu vai transformar ali, não, ó, morreu sei lá, com 60, 70 anos atuais, né? Bom, então fala um pouco para a gente dessa peregrinação do povo hebreu no deserto. O que significou isso? Pois é. Eu tinha falado ali sobre o Moisés, 120 anos, né? Na verdade, a vida dele teve 40 anos no Egito, 40 anos depois ele foi para o deserto, ele ficou morando no deserto, e depois mais 40 anos nessa peregrinação até chegar em Israel, na Terra Prometida, no caso. E aí fecha os 120 anos, né? Claro que como a gente sabe, né, que não é bem essa contagem do tempo, né? E a gente sabe também que também tem uma coisa interessante o povo hebreu, ele trabalha muito com a questão de alguns números, assim. Então, o número 40, por exemplo, a gente vê, ele está muito relacionado a várias coisas. 40 anos no deserto, que é no caso do povo que passou. Jesus ficou 40 dias e 40 noites lá. Noé também, 40 dias, 40 noites. Então, o que significa 40 para o povo hebreu? O número 40 significa que é um número suficiente, necessário para tal coisa acontecer. Né? Então, não necessariamente seja 40 dias, ou 40 anos, ou 400 anos. Né?
é o número suficiente de dias. É que nem a gente fala assim, quanto tempo faz? Faz 300 anos, a gente fala, né? 300 anos é uma Verdade. expressão, não é 300 anos, mas é bastante tempo. Para eles, o 40 era relacionado mais ou menos a isso, né? Então, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. E não só o 40, tem vários números, o 7 tinha um significado, o 12 e assim por diante. Mas o que aconteceu? Como eu falei lá, os filhos de Jacó foram para o Egito a convite do irmão, que era José. Lá se multiplicaram, ficaram escravos. E Moisés, então, ele recebeu, entre aspas, né, um chamado para libertar esse povo. E aí teve toda uma luta dele junto com o faraó para libertar o povo. Moisés, ele era descendente de uma das 12 tribos. Era descendente da tribo de Levi. Tá? Tanto que os levitas eram descendentes dessa tribo. Né? Os sacerdotes também eram descendentes dessa tribo. Então Moisés teve esse trabalho, ficou muito tempo. E aí depois tem as 12 pragas, né? Porque o faraó prometia que ia libertar o povo, e na hora de libertar ele não libertava, daí vinha uma praga, e assim por diante. Até que chegou na última, foi a morte dos primogênitos, e que ele liberou, mas no final ele acabou correndo atrás de novo para pegar de novo, capturar de novo o povo hebreu. Mas ali já tinham atravessado, né, o mar, enfim. E aí o que acontece, né? Então eles ficam no deserto, 40 anos, entre aspas, né? Que a gente sabe que talvez não tenha sido 40 anos, porque hoje, se qualquer um de nós for fazer essa travessia do Egito até Israel, caminhando, a gente vai demorar menos de uma semana. Nós caminhando, menos de uma semana. Então imagina, ficar 40 anos num caminho. Claro, eles não sabiam exatamente o caminho, né? Assim, não tinha o bússola, não tinha o GPS que a gente tem. Mas, enfim, caminhar 40 anos num caminho que não tem tanto para onde ir, né? Meio que um corredor, assim. Mas, enfim, 40 anos. Então, esse percurso todo que eles passaram serviu para várias coisas para eles, né? Primeiro, quando eles saíram do Egito, eles eram escravos. Quando eles saíram, eles foram para o deserto, eles não tinham mais água, mais comida, mais cama, casa, não tinham nada como eles tinham antes. Então, o que aconteceu? Eles começaram a se rebelar contra Deus. Tipo assim, mas que Deus é esse que tira a gente de lá e faz a gente passar fome aqui? Que Deus é esse que faz a gente ter Era escravo, a gente tinha comida, que a gente não tem nem comida nem água. Então, eles começaram a se rebelar, né? Então, o que acontece? Aí mostra pra gente, o simbolismo para nós é que a gente também, na dificuldade, a gente esquece de Deus, né? Então, essa peregrinação, uma das coisas de ensinamento é essa, que o povo esqueceu de Deus nas dificuldades. Tanto que depois quis adorar lá o bezerro de ouro, né? Então, nas dificuldades, a gente também faz, a gente esquece de Deus. E aí, o que aconteceu? Deus, esse tempo todo, esse povo demorou no deserto, Deus falou para Moisés algo do tipo assim: todo esse povo, eles vão morrer no deserto, porque eles não confiaram em mim. Então, o que aconteceu? Nesses 40 anos, foi o tempo suficiente para que todos aqueles que saíram do Egito morressem e não chegassem na Terra Prometida. Só teve 2 pessoas que saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida. Né? Se não me engano, foi Josué e Caleb. Todos os outros morreram. Até Moisés não chegou na Terra Prometida. Então, todo esse percurso no deserto, fome, água, calor de dia, frio de noite, dificuldades, né? Tu olhar assim, não tem nada, paisagem nenhuma. Tudo isso para nós a gente tem que pegar isso como ensinamento, porque a vida da gente às vezes vai ser uma praia maravilhosa, às vezes vai ser um deserto. A gente não vai enxergar o fim. Só que aí que a gente tem que demonstrar a nossa fé, né? Então, apesar de tudo, desse povo ter se rebelado contra Deus, entre aspas, mesmo assim eles continuaram, né? A geração após gerações continuaram nessa busca pela Terra Prometida. Então, o significado da peregrinação do deserto é essa busca nossa de que nós, na verdade, nós todos estamos sempre peregrinando. Até a gente chegar à Terra Prometida, que, entre aspas, é a nossa iluminação espiritual, a gente vai estar peregrinando. A gente vai estar enfrentando dificuldade. A gente vai estar enfrentando fome, seca, entre aspas, né, simbólicas, né, na nossa vida espiritual. Então, até chegar na Terra Prometida, que é a nossa redenção espiritual, a gente vai estar vivendo uma peregrinação nos desertos que a vida vai apresentar para a gente. Então, esse seria mais ou menos esse significado da peregrinação no deserto do povo de Israel.
Essa é uma boa analogia com os dias de hoje. Realmente é bem isso mesmo, né? Uhum. Agora vamos uma pergunta para o Carlos Pédia. Tem o Wikipédia, tem o Carlos Pédia. Né? O que era tabernáculo e seu significado? Isso. Essa é outra coisa bem interessante do tabernáculo. Quando o Moisés sai com esse povo, eles ficam no deserto, o que acontece? Moisés, entre aspas, recebe de Deus uma orientação para criar um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Era um local com tendas, com panos, enfim, e ali era o local onde aquele povo ia ter o contato com Deus. Então, entre aspas, Deus estaria ali, né? Então, seria tipo um templo. Depois, o templo de Israel foi originário, foi feito baseado nesse tabernáculo. Esse tabernáculo, o templo de Israel era, entre aspas, uma cópia do tabernáculo. Então, o povo caminhava no deserto e o tabernáculo ia no meio do povo, né? Uma coisa interessante é que esse povo, essas 12 tribos de Israel, foram divididas em 3 tribos para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Se a gente olhar de cima, a gente vai ver que essa divisão dá uma cruz, simbolicamente a cruz do Cristo. E no meio o tabernáculo, né? Que seria onde Deus se encontrava, no meio daquele povo. Então ali no tabernáculo eles faziam as oferendas, eles ofereciam os animais, sacrifício de animais, e por aí vai. Tudo isso, esse sacrifício de animais, era a maneira que eles tinham para entrar em contato com Deus, né? Então Deus estava no tabernáculo. Esse era o simbolismo do tabernáculo. Essa era a importância imagina passar 40 anos no deserto, eles tinham que ter algo visual para eles. O visual para eles era o tabernáculo, porque ali é onde estava Deus. Então Deus estava no meio deles. Então eles caminharam todo o deserto e o tabernáculo estava no meio deles. E o interessante é que dentro do tabernáculo estava a Arca da Aliança, onde estava a tábua dos 10 mandamentos. Né? Então dentro do tabernáculo estava a Arca da Aliança e dentro da arca estava a tábua dos 10 mandamentos. Então esse era um significado muito importante para eles do tabernáculo. Né? Era onde eles tinham a possibilidade de estar em contato com Deus. Né? E depois, quando teve o templo de Israel, quando construíram, chegaram em Israel e construíram, a mesma coisa. Lá dentro do templo é onde eles tinham contato com Deus. Então, o tabernáculo para eles era algo extremamente importante. E o significado para nós também é de que, na verdade, o tabernáculo era um templo. Né? Como o templo de Israel era um templo. Mas o significado disso, o simbolismo disso, que depois Jesus veio dizer que o verdadeiro templo está dentro de cada um da gente. Né? Não é algo exterior, mas algo interior. Então, o templo de Israel que eles tinham, o tabernáculo, que era algo que eles andavam, né, seguiam, né, dentro do meio deles, na verdade, era algo que deveria estar dentro deles. Né? E deve estar dentro de nós, na verdade. Né? Deles era a maneira como eles tinham, porque eles não tinham muita noção das coisas nesse aspecto. Mas a gente tem, e o nosso tabernáculo, o nosso templo, é dentro do nosso coração. Legal, muito bom. Depois o Indiana Jones achou a Arca da Aliança, né? Acho que foi depois desse evento, né? Não adianta, tudo sagrado lá. Tudo é ficção, né? Tudo a gente tem que pegar um pouquinho da história e fazer um filme depois, né? É verdade. Uma brincadeira da parte. Agora fala pra gente um pouquinho das 3 revelações, né? E qual foi a importância, né, das leis de Moisés para aquele povo, né? E qual o link que a gente pode fazer com a segunda e com a terceira revelação? No Moisés instituiu, entre aspas, né, nos 5 livros do Velho Testamento, lá, os 5 primeiros, são 613 mandamentos, que estão incluídos dentro desses 613 os 10 mandamentos. Só que tem mandamento para tudo, né? Então, na verdade, essas leis, a importância delas era para regular o comportamento daquelas pessoas, das pessoas com as pessoas e das pessoas para com Deus, e das pessoas para com elas mesmas. Então, os mandamentos tinham esse objetivo, regular, né, cuidar, enfim, coisas relacionadas ao meu relacionamento comigo, com o meu próximo e com Deus. Né? Então, tinha coisas que eu deveria fazer, por exemplo, para entrar em contato com Deus, eu tinha que estar, entre aspas, puro, não podia estar impuro, não podia ter, né, contato com sangue, essas coisas todas. Com relação ao próximo, eu tinha que ter coisas, por exemplo, se eu roubei, se eu matei alguém, se eu briguei com não sei quem, tem uma consequência que a lei previa. E com Deus, né, o que eu devo fazer em relação a Deus, que é os 10 mandamentos.
basicamente. Então, os 603 mandamentos, leis lá, tinha esse poder, vamos dizer assim, tanto que isso se manteve em toda a história de Israel. As leis de Israel lá seguem os preceitos das leis de Moisés, né? Na época do Cristo também, e assim por diante. Só que a importância disso, claro, né, para aquele povo, eles precisavam de algo concreto. Só que, na verdade, se a gente for pegar a essência de todas essas leis, é uma essência divina, porque é o respeito ao próximo, respeito a si mesmo, respeito a Deus, né? Quando Jesus veio, ele veio dizer que ele não veio destruir a lei, mas ele veio dar complemento à lei, mostrando que, na verdade, as coisas exteriores, elas eram exteriores, o que importava era o que estava dentro do coração, né? Então, as leis, as práticas exteriores tinham essa importância, mas o mais importante, o relevante, era as práticas interiores, né? Então, esse link que Jesus fez, ele não veio destruir a lei de Moisés, mas ele veio, entre aspas, dizer que aquelas leis, na verdade, elas têm que ser algo que estejam dentro do coração das pessoas, né? Tanto que Jesus combatia os fariseus, os escribas, porque eles faziam as coisas exteriores para os outros verem. E Jesus disse que condenava isso, que queria que as coisas fossem feitas de coração. Então, o link de Jesus com as leis de Moisés é essa, né? Ele não veio destruir, ele veio dar complemento. E depois veio o Espiritismo, na verdade, trazendo mostrando para nós, né, todo esse link que existe dessas leis, né, de Deus, desde lá, e nos mostrando que essas leis, na verdade, como Jesus falava, está na nossa consciência. E o mais importante de tudo que a gente tem que ter consciência é o seguinte: tanto Moisés quanto o Cristo veio falar, quanto o Espiritismo, na verdade, é uma coisa só, né? A gente acaba dividindo primeira, segunda, terceira revelação, mas na verdade não é uma revelação, outra revelação, não, são partes da mesma revelação. Então, isso que é importante a gente ter consciência. Por isso que a gente não deve desprezar as questões relacionadas ao povo hebreu lá, as leis que eles tinham. Eram leis para a época, há 1.800 anos, 1.200, 1.300 anos antes de Cristo. Imagine só, né? Então, para a gente ter se dar conta da importância disso, né? Basicamente era isso. Para quem nunca pesquisou, dê uma pesquisada lá nos 613 mandamentos. Tem coisas ali bem absurdas para nós, né? Mas para a época era extremamente necessário, né? Então, vale a pena dar uma pesquisada, né? E nesse contexto todo, nessa grande árvore genealógica que eu fiz aqui, qual é o personagem, né, do povo hebreu assim que te chamou mais atenção? Tem vários personagens muito interessantes, assim, né? Os patriarcas são interessantes, a história deles, né? Enfim, alguns profetas são muito interessantes, mas eu queria destacar aqui que um que eu gosto muito, e se a gente for analisar a história dele, é uma história muito não parecida, né, com Cristo, não é isso, mas lembra muito a questão da vinda de Jesus, que é José do Egito, que a gente já falado um pouco. Por quê? Porque ele foi traído, né, ele foi aprisionado, ele foi enganado, ele sempre se manteve assim. José é uma característica dele muito interessante, que ele sempre foi um personagem assim, que ele sempre se manteve fiel à consciência dele, né? Ele nunca se corrompeu, né? Ele sempre foi fiel assim a essa questão de Deus e da consciência dele, então ele nunca se corrompeu, né? Então isso é interessante da história dele. E o que culmina, né, na história dele, bonito assim, é que ele perdoou todos os irmãos. Apesar dos irmãos no início quererem matar ele, e ele ter se afastado dos irmãos, os irmãos ter vendido ele perdoou todos os irmãos, né? E chamou todos para congregarem com ele, se alimentarem, viverem da abastança que ele vivia no Egito. E a gente pode fazer uma analogia com Cristo, que o Cristo, na verdade, perdoa todos nós, e Cristo quer que todos compartilhem com ele desse banquete universal, né? Das boas novas, né? Simbolicamente dá para fazer uma comparação, claro, né? Não dá para comparar o personagem Jesus com José, mas assim, simbolicamente dá para comparar essas ideias, né, de conceitos, assim, de vivências, né? A gente pode fazer traçar uns paralelos. Então, José é um personagem que eu gosto bastante, assim.
E graças a ele que depois, né, se deu origem também a essa questão das 12 tribos, que a partir de eles serem escravos no Egito e depois, através da libertação de Moisés, né, se formou então as 12 tribos de Israel. Daí, né? Então o José, eu acho que é um que eu destacaria o personagem assim antigo do povo hebreu. Né? Tu vê, né? E a gente, no final de semana, no almoço entre família, ele já briga, já discute, já fica 3, 4 anos de mal, né? Não se fala. Olha a É, grandeza do José ali em perdoar o irmão, a família que escorraçou ele, né? E depois acabou tendo a grandeza do perdão, né? Então, realmente, é o cara. É um dos caras. uns caras. Um dos, né? Agora sim, fala para gente o que aconteceu, né, com o povo de Israel quando chegou na Terra Prometida, né? E qual a importância do período dos juízes. Bom, quando eles chegaram na Terra Prometida, então eles se dividiram nas tribos, né? E Moisés traçou assim, tipo, tal tribo vai ficar em tal lugar, tal tribo vai ficar em tal região geográfica de Israel que é hoje, tá? Então chegaram lá e foram mais ou menos se distribuindo, conforme as famílias das tribos. E assim começou Israel, assim, esse povo de Israel começou assim, tá? Claro que lá eles tiveram que combater os povos que lá existiam, né? Por exemplo, Jerusalém, eles demoraram muitos anos para conseguir conquistar, só com Davi, né? O rei Davi que conseguiram. Mas enfim, eles foram se achegando, vamos dizer assim, na terra e dominando a terra. Só que quando eles chegaram na terra, eles não tinham mais Moisés para liderar, eles não tinham nenhuma liderança, vamos dizer assim, né? Ah, então o que aconteceu? Eles começaram a se dar conta que precisavam de pessoas que de alguma forma liderassem eles. E aí entrou o período dos juízes. Esses juízes eram pessoas das tribos, né, que de alguma forma liderava eles, que de alguma forma tinha uma certa liderança política e militar. Tipo assim, dava algumas orientações, decidia algumas coisas para o povo. Né? Então eu tinha alguma contenda aqui, ele lá tomava uma decisão. Ó, tem que fazer assim. E, esse ponto foi importante. Teve vários juízes, tá? Sansão foi um deles, Gideão foi um, Débora foi outra, uma mulher, né? E assim por diante. Teve vários que foram é, os juízes. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Nesse período, assim. Durante todo esse período dos juízes, aconteceu um fato interessante que é o seguinte: que o povo, muitas vezes, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no deserto. O povo fraquejava em alguma coisa. E assim acontecia algum evento que acabava trazendo uma consequência para o povo ruim. Aí o povo se arrependia, voltava para Deus de novo. Aí, de novo, passava um tempo ele lá e fazia alguma coisa, né, errada contra Deus, né, renegava a Deus de alguma forma, aí se arrependia, tinha a consequência e vinha de novo a situação. Então o povo, esse momento assim dos juízes foi interessante nisso também, né? Esse momento dos juízes, assim, esse período todo foi isso, foi um período de adaptação do povo hebreu na Terra Prometida. Bom, dei uma caída, mas estamos aqui. Caindo, mas sempre de pé. Agora eu vou te pedir para falar um pouco sobre Davi, de quem Jesus descende. Isso. Davi também é outro personagem muito, muito interessante na história do povo hebreu, né? Ele é um dos descendentes lá de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, do qual Jesus também descende. Né? Algumas profecias diziam que depois, né, teve Cristo, o Messias seria descendente de Davi e de Judá. Né? Então Davi, na verdade, o que aconteceu? Né? Quando terminou o período dos juízes, que eu tinha comentado antes, o povo sentiu a necessidade de ter um rei, porque os povos ao redor de Israel tinham reis, e eles eram um povo que não tinha rei. Então eles começaram a querer ter rei, a vontade de ter rei. E aí, o que aconteceu? Samuel, que foi o último dos juízes, ele disse assim, olha, a ideia é que nosso povo não tenha rei, porque nosso rei, entre aspas, é Deus. Mas se o povo quer, ok, só que vai ter as consequências. Né? Isso vai trazer consequências para o povo. E beleza, aí foi o primeiro rei de Israel, foi Saul.
Tá? Saul foi ungido por Samuel, coisa e tal, se tornou rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul passou o tempo, ele era uma pessoa comum do povo lá e tal, só que ele foi escolhido para ser rei, foi rei, só que passou um tempo, ele começou a se perder nas decisões, nas coisas que ele tomava, enfim. E aí o que aconteceu? Samuel acabou, Deus, né, no caso, entre aspas, né, os espíritos superiores, através de Samuel, disseram para Samuel que Saul não ia ser mais rei, tinha que eleger o outro, que ia ser escolhido outro rei. E foi escolhido Davi. Só que Davi, ele era filho, se não me engano, era o oitavo filho de uma família, só que era o mais, assim, mais simples, não tinha corpo de rei, né, de guerreiro, ele era ruivo, ele tinha um corpo bem mais franzino, e ninguém acreditava que ele fosse rei, né? Um dia fosse rei. Só que ele foi ungido por Samuel, ó, tu vai ser o próximo rei de Israel. E aí Saul soube disso, começou a perseguir Davi, quis matar Davi várias vezes, coisa e tal, enfim. Só que chegou um ponto, e um dos pontos culminantes assim foi que Davi, ele teve um momento em que Israel estava em luta contra os filisteus. E os filisteus tinham um gigante lá que era o Golias. E o povo ficou naquela, né? Os filisteus propuseram para o povo de Israel o seguinte: traz o teu melhor guerreiro e luta com o meu guerreiro aqui, que é o Golias, né? Quem ganhar fica, né, o vencedor da guerra, para a gente não ter matança, não ter nada. E ninguém queria ir, porque o cara era gigante, né? E aí Davi foi lá no campo de batalha, serviu os irmãos, levar comida para os irmãos e falaram para ele: tá acontecendo isso e isso. Eu vou lá enfrentar, pode deixar que eu vou. Mas como é tu é franzino, né? O cara é gigante, como é que tu vai lá? Não, eu vou lá, pode deixar. E aí Davi foi lá, pegou uma funda, pegou 5 pedras e foi lá e deu uma... Na hora da luta, né? Ninguém acreditava em Davi, foi lá, deu uma pedrada, pegou na cabeça dele e matou o guerreiro. Né? O grande soldado filisteu. E aí Davi, então, ele começou a ficar mais assim, Saul começou a ficar mais assim, cabreiro com Davi, com mais ciúme ainda, com mais raiva ainda do Davi. Até que chegou um ponto que realmente Saul morreu numa guerra contra os filisteus, e Davi assumiu o trono, e Davi então se tornou foi o primeiro rei, foi o segundo rei de Israel, mas aquele que conseguiu unir todas as 12 tribos. Porque até então as 12 tribos faziam parte, entre aspas, de uma nação, mas eles tinham divisões. Davi foi o primeiro rei que conseguiu unificar todos. Todos aceitaram Davi como rei. Né? E aí, então, Davi teve esse destaque como um grande rei de Israel. Essa luta aí de Davi e Golias já foi também, ó, viu? Disse que tudo vira filme, viu? Mais uma história que está bem retratada no nosso portfólio de filmes aí, né? Mas é o seguinte, quais eram os profetas, né, que falavam sobre Messias, né, sobre o Messias, e por que os hebreus não consideravam Jesus o Messias? Essa é uma coisa interessante, né? Tem vários profetas que falaram sobre Cristo. Miqueias, Zacarias, Malaquias, próprio Daniel, né? Malaquias, inclusive, é o último do último livro do Velho Testamento. Ele fala sobre a vinda, sobre o que nós precisaríamos fazer antes da vinda do Messias. Mas o mais profícuo, assim, que mais falou coisas, Jeremias também falou sobre Jesus. E preveram coisas assim que aconteceram, né? Por exemplo, entrar em Jerusalém montado no jumentinho, ele seria filho de descendente de Davi, de Judá e coisa e tal. Mas o que mais profícuo, que mais trouxe contribuições assim acerca do Messias foi Isaías, né? Inclusive tem um trecho que eu separei que eu acho que ele é bem interessante, que é o seguinte, que ele diz o seguinte, né? Tem várias coisas Isaías que falam sobre Jesus, muito legais mesmo. Mas é um trecho pequeno que diz o seguinte, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Isso aqui é o que Isaías falou do Messias. E aí aconteceu uma coisa interessante. Lá no Novo Testamento tem uma passagem que Jesus vai numa sinagoga em Cafarnaum, se não me engano,
abre que as pessoas, algumas pessoas poderiam chegar na sinagoga e ler o livro lá, passagens do Velho Testamento. Jesus vai lá e abre o livro de Isaías e lê essa passagem. Depois que ele lê, ele diz pessoal, vocês estão agora vendo o cumprimento dessa profecia aqui. Esse que ele está falando sou eu. Então eu acho muito legal essa parte assim, né, de Isaías, né, essa ligação a Isaías e o Cristo, né, muito legal. Então, esses são alguns profetas, né. E por que eles não consideram o Messias? Por vários, tem vários motivos, assim, né. Coisas assim relacionadas, por exemplo, a que o Messias não seria alguém que seria morto, por exemplo, numa cruz entre ladrões, né? Que o Messias seria um grande líder, que lideraria aquele povo. Mas uma coisa básica assim deles que é o seguinte, que para eles vai ter o dia final, que é aquele dia que está lá no Apocalipse, que seria a Nova Jerusalém, né? Nessa Nova Jerusalém, o Messias iria vir, ia resgatar todo mundo, ia fazer enfim, fazer com que todos pudessem, na verdade, resgatar todo mundo, né? Mostrar para todo mundo essa terra nova, enfim. Só que como não chegou ainda para eles essa Nova Jerusalém, esse tempo derradeiro, então o Messias não veio ainda. Então, para eles é uma questão lógica. Como não chegou o tempo derradeiro, o Messias não veio. O Messias só vai vir no tempo derradeiro. Então, basicamente são essas concepções, essas ideias, por que eles não consideram Jesus o Messias. Messias, em hebraico, lá em aramaico, né, é aquele ungido por Deus, né, aquele que derramado óleo, e esse derramamento de óleo significa que é alguém abençoado, alguém que tem aos olhos de Deus, tem uma importância, né. Então é basicamente por isso, por essas questões assim. Ok. Voltando um pouquinho ali pro Samuel de novo, né? Eu quero que tu comente ali a passagem dele, passagem de Samuel, e a pitonisa de Endor. Isso aí é barbada. Isso aí, eu sei que tu, em 2 minutos, tu vai resumir essa pergunta aí. Essa passagem, assim, ela é muito legal. Por quê? Porque mostra aí uma comprovação de um fenômeno mediúnico. A primeira vez que eu li isso, eu li num livro do Flávio José. Flávio José é um historiador hebraico que escreveu vários livros. E eu li num livro dele que era o livro A História dos Hebreus. Quando eu li isso, eu achei muito interessante, mas será que ele tirou isso de alguma fonte mesmo? Depois, muito tempo depois, eu li, realmente estava na Bíblia, num dos livros da Bíblia, que Samuel já tinha morrido. Samuel foi o primeiro profeta de Israel depois entre aspas, né, de Moisés, e o último dos juízes. Tá? Então ele morreu. Depois que ele morreu, que ele era o último dos juízes, assumiu Saul. E Saul vivia em guerras, e como eu falei antes, Saul ele se perdeu no caminho. E chegou um ponto em que Saul estava em dúvida, que eles sempre consultavam, né, os profetas. Sempre consultavam aqueles que tinham contato, entre aspas, com Deus, para saber se ia ter sorte, se não ia ter, se deveria entrar numa guerra ou não. Só que Saul não tinha mais Samuel. Saul não tinha mais ninguém para consultar. E o que ele tinha? Ele tinha instituído uma regra lá que não podia ter pitonisa, não podia ter adivinhador, não podia ter ninguém em Israel para entrar em contato com os mortos. E aí ele queria, só que ele precisava ter esse contato com o espírito de Samuel para saber o que ele tinha que tomar de decisão. E aí alguém falou para ele, tem uma mulher assim, uma feiticeira, uma pitonisa, né, de Endor, uma região lá, que ela faz isso. Ele disse, então vamos lá. Daí foi ele mais uns soldados dele. Só que ele chegou disfarçado, porque se ele chegasse como rei, ela ia ver, não ia querer fazer, porque, né? E aí ele começou a falar, eu quero que tu venha, que tu faça subir, né? Porque para eles, entre aspas, né, estava na terra ou enterrado, né? Fazer subir é voltar, né? O espírito de Samuel. E ela perguntou, quem quer que eu faça subir? O espírito de Samuel. E aí depois ela descobre que ele era o rei Saul. Ela disse, mas eu não posso fazer, tu é o rei, tu instituiu uma regra. Ele disse, não, eu tô te liberando essa regra agora. Então o que acontece? Ela faz essa pitonisa, essa médium, faz subir o espírito de Samuel, invoca o espírito de Samuel, e o espírito de Samuel vem e fala através dela. E diz, né, quem é que tá me chamando? Diz, eu sou Saul e coisa e tal, né? E aí Saul se dá conta realmente que ali é Samuel, porque ela descreve quem é. É um velhinho de barba branca, não sei o que. Aí ele se dá conta, é Samuel mesmo. E Samuel daí fala para Saul que
devido a tudo que ele tinha feito de errado, não sei o quê, ele não tinha mais o apoio de Deus, e amanhã, nesse mesmo horário, ele e os filhos dele estariam mortos na guerra contra os filisteus. E realmente aconteceu. Daí Saul morre, depois assume Davi, mas esse fato é muito legal por causa disso. É um fato comprovado na Bíblia de um fenômeno mediúnico, de uma comunicação mediúnica. Né? Esse fato de Saul com Samuel e a pitonisa de Ana. E é uma passagem que tem discussão. A gente sabe que o Espiritismo não quer relegar qualquer religião, né? Eu acho que toda religião que vem para o bem é bem-vinda, né? Mas o que tem de discussão sobre essa passagem, outras religiões dizendo que não, porque, sabe, é tudo questão de interpretação, né? E está bem claro ali. Está bem provado claro, isso, né? Bem evidente. E, inclusive, nesse Bem, livro do Flávio Josefo, eu não sei se o original está assim, tá? Mas no livro do Flávio Josefo traduzido que eu li, diz que ele foi consultar uma médium. Então, eu achei muito médium. interessante. Estava escrito isso nesse livro do Flávio Josefo, só que eu não sei se esse é o termo que ele usou lá, né, no original, mas, enfim. E aí outras religiões rebatendo, não, porque não é médium, porque não é adivinhador, né? Só muda a palavra, né? Mas está comprovado ali na Bíblia. Bem comprovado. Explica para a gente também o que é a palavra pardes. Beleza. Pardes, na verdade, é eles chamam de, acho que no meio acróstico, né? Cada letra significa alguma coisa. E eu vou ler aqui eu separei aqui para ler são significados em hebraico, tá? Então, o P vem de Peshat, o R lá depois de Remes, o D de Derash e o S de Sod. O que significa isso? Tá? Isso aqui são níveis de interpretação. Do meu hebraico. Isso aqui são níveis de interpretação. Tá? Então, o povo hebraico tem uma coisa interessante, que eles fazem muitas interpretações das passagens. Então, existem níveis de interpretação. Tá? O primeiro nível de interpretação, que é aquele lá que eu li aqui, que é o Peshat, é o mais básico de todos. Tu vai, por exemplo, eu vou falar alguma coisa para ti, tudo que eu falar, as palavras que eu for falar, tu vai entender daquele jeito. Tá? Então, por exemplo, assim, eu peguei numa arma e sei lá, e dei um tiro em tal pessoa, tá? Tu vai entender como se eu tivesse pegado a arma e desse um tiro numa pessoa. Essa é a interpretação concreta da coisa. Tá? Essa é a primeira interpretação, o primeiro nível. O segundo nível lá, que é o Remes, ele já é um nível mais acima, que é onde tu vai tentar pegar uma questão da interpretação simbólica da coisa. Então, por exemplo, peguei uma arma. Tá, mas o que é a arma? O que significa essa arma? A arma é uma arma de fogo mesmo? Ou a arma é algo que eu estou pegando para me proteger moralmente? O que significa isso? Né? Então, esse é o segundo nível de interpretação, é o simbólico. O terceiro nível lá, que é o Derash, é onde a gente vai fazer uma interpretação através de comparação. Então, eu vou fazer assim, eu vou comparar uma situação me colocando no lugar, por exemplo. Tá? Fazendo uma contextualização da situação, me colocando naquele contexto ali. Então, são níveis de interpretação de passagens bíblicas. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala lá que Noé ele criou uma arca e teve os animais, choveu 40 dias, 40 noites, não sei o quê, eu posso fazer a interpretação de três formas: a concreta, a simbólica, e posso fazer essa de contextualização, me colocando no lugar. Será que, né? Será que eu, na situação de Moisés, de Noé, o que ia acontecer, enfim. Então, são níveis de interpretação. E o Sod é o mais avançado, que, segundo alguns, é para aqueles que conhecem bem de Cabala, das questões do próprio hebraico, das tradições hebraicas, é um nível bem acima. Tá? Então, seriam níveis de interpretação. E tudo a gente pode interpretar assim: o concreto, o simbólico e, para nós, basicamente esses três: o concreto, o simbólico e a contextualização, eu me colocar no lugar daquilo. Então, Jesus, quando fala as passagens dele, a gente sempre tem que se colocar no lugar. Né? Por exemplo, do bom samaritano, a passagem do bom samaritano. Eu tenho que analisar aquilo de maneira concreta,
o simbolismo daquilo e a contextualização. Eu me colocando no lugar do samaritano, me colocando no lugar do que ajudou, por exemplo. Então eu tenho que fazer esses níveis de interpretação para que eu possa tirar a essência, a maior essência possível dessas passagens. Então, Pardes significa isso, tá? Basicamente, são níveis de interpretação. Ok. Estamos chegando no final, mais algumas perguntinhas aqui. Eu queria que tu explicasse para a gente qual é o significado da Terra Prometida, né, feito a Abraão, e a relação conosco. Bom, essa Terra Prometida, né, como a gente falou lá no início, Deus fez uma promessa para Abraão, a Terra Prometida. Né? Tu vai ter uma terra lá e tal, que seria a Terra de Canaã. Lá teria teu povo e coisa e tal. Mas se a gente pegar a questão também simbólica aqui dos níveis de interpretação, a gente pode pensar, o que é essa Terra Prometida, né? Essa Terra Prometida vamos dizer assim, como eu falei lá no início, a nossa redenção espiritual. Então, toda a peregrinação nossa é para chegar nessa Terra Prometida, né? Então, a Terra Prometida seria esse estado onde a gente poderia, de alguma forma, estar num ponto de evolução tal que a gente estaria agregado em comunhão com as leis de Deus, né? Então, a relação disso conosco é total. Né? No livro Paulo Estevão, tem uma passagem lá de Paulo, depois que ele se converte, coisa e tal, ele fica cego, depois ele é curado, ele passa um tempo, né, meio perdido, e aí ele vai encontrar o Gamaliel, que era o grande amigo dele, o grande professor dele, né? E Gamaliel fala para ele que ele acabou se convertendo ao Cristo, e ele dizia que para ele a terra prometida era o próprio Cristo, era o evangelho do Cristo. Né? Então toda a peregrinação do povo, na verdade, para ele, era uma coisa simbólica para dizer que a gente deveria ir ao encontro do Cristo, aos ensinamentos do Cristo. Então a terra prometida é o evangelho do Cristo. Né? Simbolicamente a gente pode dizer que é o evangelho do Cristo. E o evangelho do Cristo tem tudo a ver conosco, né? Que é o que a gente está almejando. Né? Então essa terra prometida é isso, é esse lugar que a gente um dia vai chegar através das peregrinações nossas, nas nossas existências aí. Chegaremos lá, né? Chegaremos lá. E por que era necessário Jesus vir nesse povo? Pois é. Essa pergunta a gente se faz assim, tantos povos, tantas regiões e coisa e tal. Né? Pois é. A gente tem vários motivos, tá? Por exemplo, se a gente fosse pegar lá no Oriente Médio, lá na Ásia, talvez na Ásia ou na América, né? Enfim, talvez fossem lugares muito distantes. Ali naquela região, era uma questão estrategicamente, geograficamente falando, bem estratégica, né? Estava bem no meio da África, da Ásia, da Europa, que era o mundo daquela época, né? Então já tinha essa questão geográfica estratégica. Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que esse povo que veio lá de Capela era o povo que tinha mais, assim, tinha sido dado mais oportunidades no sentido da questão religiosa, né? Então imagina só, uma pessoa que muito recebe, muito será cobrado, né? Então aquele povo muito tinha recebido da espiritualidade nessas questões espirituais, da relação com Deus, da fé e coisa e tal. E por isso, então, por muito ser dado para eles muitos seriam cobrados. Tipo assim, a gente deu tanta coisa, agora vocês vão ter que receber o Messias, porque você já tem uma grande base que os outros povos não têm. Então foi basicamente por isso, por ele já ter essa grande base espiritual, religiosa, de fé, de Deus único, que então foi ali naquele meio, que era o meio já estava mais ou menos preparado para receber o Messias. E através também dos profetas e de toda a história do povo hebreu, facilitou também a vinda do Messias naquele povo ali. Né? Então isso também é uma coisa importante da gente salientar. Né? Então Emmanuel destaca isso no livro A Caminho da Luz. Legal. Então, para a gente encerrar, até porque minha folha já foi Já aqui foi? total, não tem mais espaço, já não tem mais espaço para tanto nome. Quero que tu fale para a gente, tá? O significado e a importância, né, da história do povo hebreu, Jesus, o Espiritismo, e nós, assim, como espírito em evolução. Bom, a história do povo hebreu, ela é muito rica,
né? Às vezes quando a gente não estuda, a gente só olha de longe, a gente acha que são pessoas lá muito fanáticas ou com, né, uma cultura muito fechada e coisa e tal. E realmente é uma cultura muito fechada, mas a história deles é uma história extremamente rica, que a nossa história passa pela história deles, né? A nossa história, na verdade, começou com a história deles, né? Religiosa, assim. Então, a importância deles para nós é fundamental. Porque não tem como a gente falar de espiritualidade, de espírito, de redenção, de mundo de regeneração, se não olhar para trás tudo que esse povo passou. Todas as dificuldades que eles passaram, todos os desafios que eles passaram, todos os equívocos que eles cometeram, né? Como eu falei na época dos juízes, acabou caindo, mas na época dos juízes, o que aconteceu? O povo lá ganhava a oportunidade de Deus, daqui a pouco errava, e aí tinha uma punição, e aí de novo se arrependia, tinha uma oportunidade de novo, aí de novo fazia uma coisa errada, se arrependia, tinha uma punição e assim por diante. Então a nossa história, a história do povo hebreu é a nossa história, a nossa caminhada espiritual. A gente está nesse processo de acertar e de errar, de acertar e de errar, de descobrir coisas, de dar valor a algumas coisas importantes, de não dar valor a outras coisas, né, que são importantes, e às vezes dar valor a coisas que não são importantes. Então a história do povo hebreu é a nossa história, a nossa caminhada espiritual. Simbolicamente, né, a nossa vida espiritual é a história do povo hebreu, que está nessa peregrinação, nessa caminhada. E Jesus é o ponto principal de tudo isso, né? Se a gente for pensar, né, que Jesus coordenou essa vinda desses espíritos de Capela para cá, para auxiliar a evolução nossa aqui, então a gente tem que pensar que toda essa caminhada do povo hebreu está orientada pelas decisões do Cristo. Todos aqueles espíritos que vieram, os grandes profetas, né, os patriarcas, o pessoal do Novo Testamento, né, tudo isso tá, de alguma forma, são espíritos enviados pelo Cristo para que pudessem dar uma continuidade, né, nessa mensagem, preparar essa mensagem, para que quando ele viesse, aqueles outros depois dele dessem essa continuidade na mensagem que foi começada lá atrás, entre aspas, né, Adão e Eva, né, a gente sabe que não é um simbolismo, também a gente tem que pegar nesses níveis de interpretação também, como eu falei. Mas então, é um processo evolutivo. A nossa vida espiritual evolutiva é esse processo da vida do povo hebreu, né? E então ela é muito rica. Então, assim, quem puder estudar, pessoal, leia a Bíblia. A gente pode parecer cansativo, é muito grande, mas assim é muito bacana, é muito legal, tem muita coisa interessante, tem coisas assim que a gente tira de ensinamento para a gente, né? E mais ainda, ela é mais proveitosa ainda porque a gente já tem essa visão espiritual da doutrina espírita, que nos permite enxergar as coisas muito mais claramente, né? Nos permite filtrar as coisas muito claramente. Então, assim, fica a minha... Eu sou, assim, uma pessoa muito... Admiro muito e sou um entusiasta, assim, desses estudos, porque me ensina muito. E eu fico muito ávido de poder passar isso, né? O tempo é curto, né? Mas tudo que a gente puder, fica a dica, né? Tudo que a gente puder estudar nesses aspectos, assim, ler, estudar, procurar, é muito bom. Tem muitos livros que falam sobre a interpretação da Bíblia, enfim, vale a pena a gente estudar. Claro, né? Sempre tendo a noção de que esses estudos são para complementar nosso conhecimento espiritual, né? E isso é a base de tudo, né? Nosso conhecimento espiritual é o alicerce de tudo. Mas todos esses ensinamentos são fundamentais para que a gente possa linkar as coisas, né? Então eu gosto muito de linkar as coisas. As histórias estão separadas em tudo que é lugar. E quando a gente começa a ler com atenção, a gente vai vendo que elas vão começar a se linkar uma coisa com a outra. O que aconteceu lá linka com isso linka com o hoje linka com não sei o que lá, e assim vai. Então esse é o grande legado do povo hebreu, né? Deus único, a sua fé, a sua peregrinação, e toda essa importância simbólica, significativa e concreta também da sua história para nós, como espírito em evolução. Legal. Então, assim, gente, procurem, né, se alguém tiver mais curiosidade, são 128 livros que o Carlos leu. Ah, não, 129 tem mais a Bíblia, né?
que ele leu rapidamente no final de semana para compilar toda essa história do povo hebreu para vocês, né? Então, não, mas como a gente falou, né? Uma coisa deriva da outra e aí tu vai te aprofundando, é bem legal, bem interessante essa história mesmo. Então tá, gente, chegamos ao final, né, de mais um programa, o último do ano, né, do nosso projeto Digi em Estudo. Agradecer ao Carlos, né, que levou esse projeto o ano inteiro aí, quinzenalmente, e agradecer também a vocês todos aí por estudarem um pouquinho conosco. Carlos, considerações finais? Então eu quero agradecer a todo mundo aí por terem acompanhado os nossos trabalhos aí da Vinha ao longo do ano, por estarem sempre do nosso lado aí apoiando o canal da Vinha, né? E o interesse, por estarem sempre interessados em aprender um pouco mais. E eu só tenho a agradecer realmente, muito feliz da oportunidade que eu tive de esse ano poder aprender vários assuntos, estar ao lado de muitas pessoas aqui que são amigos e que trazem muitos conhecimentos, né? E eu sou o que mais aprendi, graças a Deus, né? Tenho a oportunidade de dizer isso, mais aprendi ao longo desse ano, de ter estado ao lado de vocês, agradeço muito. E estou sempre à disposição também para que a gente possa continuar nesses estudos, né? Trabalhando em prol da doutrina, em prol do nosso conhecimento espiritual. E fica o convite para que a gente possa também, todos nós, né, buscarmos cada vez mais esses estudos, né? Tudo à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita, como eu sempre falo, né? Ela nos possibilita conhecimento, entendimento, aclareamento de tantos assuntos, tantas coisas que só nos auxiliam na nossa trajetória espiritual. Então, eu agradeço muito de coração a todos vocês, né, pela oportunidade e de repente, né, deu tudo certo, né, se o pessoal aprovar, o ano que vem a gente está de volta aí para dar continuidade no trabalho aí com outros temas, outros assuntos, né, tudo à luz da doutrina espírita. Então, pessoal, eu agradeço a todos, desejo uma ótima semana, um ótimo final de ano e que a gente possa, então, estar sempre com Deus e Jesus no nosso coração. Então, muito obrigado a todos, grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!